Cuidado para não fazer uma grande besteira na sua carteira aí neste momento aí instável de política. Nós vamos falar um pouco do Banco do Brasil, do Bradesco e da renda fixa. Vamos também comparar um pouco do passado e depois eu vou afunilar um pouquinho mais nos cases aqui do Bradesco e do Banco do Brasil, tá? Bem-vindo ao canal Top Ações, já deixa o like nesse vídeo, também considere aí se inscrever no canal, ativando o sino, porque muitas vezes vocês me pedem para eu fazer um vídeo que eu acabei de fazer e vocês nem foram notificados, então ativa o sino aí, beleza? Então eu vejo muitas pessoas aqui nesse momento de eleições, com o candidato Lula aí ganhando, né? Realmente muitas pessoas tomando decisões precipitadas. Eu não estou muito confortável também com essa vitória, mas a gente não deve tomar decisões aí no impulso. A gente sempre tem que pensar com clareza. E ir para a renda fixa, fugindo aí da renda variável, no meu entendimento é besteira, tá? Então, muitas pessoas indo para a renda fixa, nós vamos começar aqui fazendo uma simulação na renda fixa, onde pode levar aqui uma enganação, você comparar simplesmente o CDI com o Ibovespa de 2010, né? Até o momento estaria perdendo fazendo essa comparação, e a gente vê que realmente o Ibovespa sofreu muito com o governo Dilma, né, de 2010, aqui esse período. Então eu peguei esse período bem ruim aqui da Bolsa e o CDI acabou ganhando, né? E fazendo uma simulação num tesouro aqui, na verdade um CDB, né, vinculado aí à Selic, se tivesse disponível, né, de 2010 até hoje o vencimento, ele teria rentabilidade aqui de 200%, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, 200,84%, acima até do CDI de 199% e bem acima do Ibovespa 67% e acima aqui da inflação de 111%. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que ter ideia aqui é que existe o imposto, não podemos esquecer o imposto e nem a inflação que eu acabei de comentar aqui. Nós vamos fazer as contas, então R$100 virou R$300,38, tá? A inflação aqui tá certinha, eu fui conferir aqui no site oficial do IBGE, né? Então tá aqui R$100 da época, valem hoje R$211. Isso aqui se chama inflação, né? 111% aí de inflação. Então o que significa que o que você comprava em 2010 com R$100, hoje você vai precisar de R$211 para estar comprando as mesmas coisas, tá? Na média aí, né? Dando uma olhada então na rentabilidade, aqueles dinheiros lá de R$100 investido em 2010, hoje estaria valendo então R$211. Então, dado isso, o valor de R$300 que foi atualizado pelo CDB, na verdade traz uma rentabilidade de 42,3% bruta, porque tem ainda imposto. E eu nem vou contar aquela taxa que o Tesouro aí cobra de custódia, né? Mas apenas cobrando IR de 15%, que é o mínimo, inclusive, estou sendo bonzinho pra caramba com o título aqui, nós teríamos então R$270 aí, valor corrigido, né? Dando então um valor de 28% de rentabilidade líquida, tá? Porque esta é a diferença aqui para os 211, tá? Então 28% líquida em 12 anos, não é muito, mas pelo menos não teve aí um grande risco. Mas você está vendo aqui que são 12 anos sem a menor perspectiva de ter ganho mais do que isso, e ao final de contas você não tem uma perspectiva de repente isso aqui dar uma explodida, né? É isso aqui e pronto, né? Isso no cenário de Selic que foi muito alta e na verdade a tendência até ficar pior, a renda fixa cada vez aí vem perdendo mais valor aqui no Brasil. E como podemos ver, a Selic aqui ao longo dos anos com uma tendência de entre altas e baixas ir diminuindo, né? Vamos ver o que o próximo governo está planejando, mas isso aqui é o efeito real, né? Conforme o Brasil vai se consolidando como uma nação com uma inflação um pouco mais controlada, a Selic tende a ir também ficando a patamares aí mais normais, né? Porque é bem absurdo aqui na casa de 20 e poucos por cento, né? Como estava lá no começo dos anos 2000 e ainda assim ficou em valores muito altos. Ó, a gente é nítido aqui a descendência, né? E fazendo essa mesma simulação aqui com o Bradesco, tá? De 2010 até 2022, eu pus aqui R$1.000, mas é só para o aporte mensal não fazer diferença, tá? E aí a gente depois passa para percentual, tá? Então, fazendo essa simulação aqui, nós teríamos 2.523, você vai ver que não foi uma rentabilidade também tão boa, porque o momento da bolsa realmente foi difícil esse período, ainda mais para bancos, né? Ainda assim, tem os proventos aqui que foram interessantes, tá? E um ponto muito importante a se destacar
é que sempre existe a perspectiva das ações terem aí uma retomada. Os bancos estão baratos, né? Não é o mesmo caso da Selic, a perspectiva não é boa, né? Então, a renda variável é que faz toda a diferença aí no longo prazo. Então, nós vamos fazer essa simulação aqui. Nós vemos que os dividendos aqui nos trouxeram R$ 837 ao longo desse período todo de 12 anos. E realmente a máquina começou a andar, mas é um pouco aí difícil. O Banco do Brasil também passou por momentos muito turbulentos aqui neste governo. Conseguiram, então, R$ 1.000 iniciais, né, fazendo, então, virar 2.800 aqui de patrimônio acumulado e proventos aqui de 1.196. Também muitas oscilações, até mais aqui que o Bradesco, mas os dividendos aqui até que foram muito bem, inclusive recentemente com o Banco do Brasil aqui voando, né? E agora a gente vai falar de rentabilidade da renda variável, que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a mentalidade, né? Às vezes uma rentabilidade menor nem sempre é justificativa aí de um negócio ruim. A gente vê aqui a comparação com o Bradesco, ele perdeu da renda fixa em rentabilidade. Inclusive nós estamos falando do BBDC3, que rendeu menos que o BBDC4 recentemente, para essas quedas aí nos últimos anos que não faz muito sentido, deixou ele mais descontado e por isso mais interessante ainda, embora a rentabilidade seja menor. A gente vê aqui então uma rentabilidade de 19,5% líquida, né, já que virou aqui R$ 252. E nesse caminho tem os dividendos, né? Então, por mais que a cotação caia, aconteça o que for, os dividendos estão aí, mesmo ele dando algum momento aí uma decepcionada, as bonificações ajudam muito no case do Bradesco, mesmo nesses momentos sofridos aqui, que os bancos passaram de modo geral, o Bradesco conseguiu um bom dividendo aqui no caminho, né? Enquanto o Banco do Brasil, dado esses últimos anos aqui de uma retomada, né, onde o banco se aproximou dos bancos privados, ele estava muito descontado, ele teve essa valorização maior, os dividendos também cresceram, e ele conseguiu então 32,9% de rentabilidade líquida, sendo que 119 aqui de dividendos. Então, lembrando, né, a mentalidade sua tem que ser também nos dividendos, tá? E outro ponto a de se destacar aqui é que as ações elas têm perspectivas de você receber o dividendo, independente da cotação para onde vai. No futuro você vai continuar recebendo dividendos e você também deve comprar normalmente, né? A gente faz, quando o case continua bom, comprar na baixa, né? Aqui nessa simulação nós simplesmente fizemos lá primeiro dia útil de janeiro e dane-se, né? Nós não compramos nas baixas. Então, esse número aqui poderia sim ser muito melhor aí quem vai comprando na baixa, né? Então, exatamente o que está acontecendo com essas duas ações, no meu entender. E quando a gente compara o BBDC3 e o BBDC4, mesmo o BBDC3 pagando dividendos menores, ele está tão mais descontado pelas quedas aí nos últimos anos, sem grandes justificativas, que ele está com um yield maior, né? Então a gente vê aqui no PL mais barato, bem mais barato, o PVP 1,14,36 nos mostra que o BBDC3 é a melhor escolha, não é recomendação, mas parece assim bastante óbvio. Inclusive ele tem liquidez suficiente para operar com opções também, porque eu o faço, tá? Com o Bradesco aí. A gente olha aqui o Banco do Brasil, realmente um PVP de 0,72 ainda mais barato, um PL de 4,61 neste momento. O lucro está muito oscilando aí nos bancos, mas se mostra mais barato. E o dividendo também bem maior, mas vale lembrar que o Bradesco tem um ponto aqui oculto, que é as bonificações que vão ajudando ao longo dos anos aí, né? Então, quem carrega por muitos anos consegue bons dividendos. Estou fazendo agora uma simulação com o Banco do Brasil num período maior, lá no início do governo Lula, né, 2003 até hoje. Então passou por Bolsonaro, por Lula, aí, por Temer, por Dilma, né, problemas aí de possíveis intervenções em alguns momentos, deixando também o banco nesse momento recente disparar. Enfim, tudo isso nos levou a um capital de R$ 1.000 investido, virando 12.128 e proventos de 6.586, números ainda melhores, a gente já vai ver isso, tá? E o Bradesco, eu peguei o BBDC4 dessa vez para ficar mais justa a comparação, 19.310 e proventos aqui de 6.592. Então as bonificações realmente fizeram efeito muito bom, né? Chegando aqui a várias ações acumuladas, né? A gente vê que no comecinho aí foi devagarzinho e olha só o que aconteceu com as bonificações, né? Daqui a uns 10 anos o negócio começou a ir muito bem mesmo, em momentos que o banco não pagou tão bem, os dividendos deram umas porradas aqui. O Banco do Brasil já teve aqui uma escadinha
pouquinho mais tranquilo, e foi turbinado, na verdade, pelo bom momento do banco recente, né? Então, você vê que não dá para ignorar também as bonificações, né? De qualquer forma, a gente vai pegar aqui a inflação, que nesse período, obviamente, foi maior, né? Então, a inflação de 212% nesse período. E aí a gente tem, então, o Bradesco aqui, né? Com R$100 investidos, a inflação levou esse valor a 312, né? O dividendo de R$659, então... Olha só, não tem nem como comparar, né? Você investiu 100, você ganhou 659 de dividendos ao longo de vários anos, né? Então, nem tem como tirar a inflação direito, porque são vários anos, não apenas um. E a gente vê aqui, no total, R$1.931, que deu aí lucro líquido de 518%, tá? Então, uma valorização significativa. Enquanto o Banco do Brasil, ele ficou praticamente igual, R$1 a menos aqui nos dividendos, né? Mas ele valorizou menos, né? 1.212, 288 aqui de valorização. Então a cotação aqui acabou apanhando mais ao longo dos anos. Você tem um patrimônio muito maior no Bradesco, que possibilita continuar pagando ótimos dividendos, diga-se de passagem, né? Ganhou muitas ações, então é uma bonificação um pouco diferente que nos leva aí a patamar de dividendos, no final das contas, nesse período aí, coincidentemente, igual, né? Impressionante. E falando dos próximos anúncios aí de dividendos dos bancos, o Banco do Brasil costuma anunciar dividendos em novembro e pode ser que venha junto com o resultado trimestral, enquanto o Bradesco costuma anunciar em dezembro, na verdade aqui o Bradesco, tá? Enquanto o Banco do Brasil deve anunciar o resultado dia 9/11, que pode vir aí junto o anúncio do dividendo, o Bradesco deve anunciar o resultado no dia anterior, dia 8/11, após o fechamento. E falando da realidade do Bradesco e do Banco do Brasil neste momento, nós temos ambos aqui com participação acionária na Cielo, que vem de fortíssima recuperação, o Bradesco com 30% e o Banco do Brasil com 28,7%. Ambos aqui, então, usufruindo, né, desses bons números que a Cielo vem trazendo. Ela até teve uma queda aí no último pregão, mas foi mais realização de lucro, que ela vem de muita alta, do que propriamente o resultado que todo o mercado aí falou que foram bons resultados, tá? Então, a Cielo, ambas participam. A Bradesco aqui, aliás, o Banco do Brasil, ele tem a BB Seguridade, então a BB Seguridade está indo muito forte aqui no setor de seguros. O setor de seguros está num momento de recuperação, além do mais a Selic também ajuda bastante, né? Então, o Banco do Brasil se beneficiando disso, enquanto o Bradesco aqui com a sua própria parte aí de seguros embutida, né, que representa 25,6% dos seus resultados aí no último trimestre, também vem muito forte. Então você está vendo que tem boas similaridades aqui entre as duas, né? O Bradesco aqui acaba tendo um pouquinho mais de peso até os seguros aí, né? E aí a gente tem também as projeções, né, onde o mercado aqui está esperando que ambos aqui tenham uma margem com cliente, carteira aqui indo bem, né? A gente vê até que as projeções são otimistas aqui com o Bradesco, o Banco do Brasil ainda, né, com o setor agro indo um pouco melhor ainda, né? Uma ótima aqui margem, né? Continuando se aproximando mantendo aí o nível dos clientes, dos bancos privados, e a carteira continuando a se expandir. A gente vê o agro aqui muito forte, né? E a diferença seria, teoricamente, aqui nas provisões, né? O mercado está esperando provisões aqui um pouco mais apertadas no Bradesco aqui, né? Um pouco mais de inadimplência, um pouco mais de sofrimento aqui, entre aspas, no Bradesco. Enquanto no Banco do Brasil, exatamente aqui a parte do agro, né? Toda a carteira dela mais segura aí, transformam ela no mais resistente aqui às provisões. Então ela tem, ambas aqui tem boa cobertura, o Banco do Brasil também excelente, aí, dado aí o risco que ele tem, é uma cobertura muito gorda. Então eles preveem aqui nesse quesito aqui mais força o Banco do Brasil. Então o mercado aí está um pouco pessimista em relação a isso com o Bradesco, que aliás a inadimplência é um dos tocantes mais fortes nesse trimestre novamente, tá? Então em termos de resultado trimestral, um pouco mais de otimismo com o Banco do Brasil, mas o Banco do Brasil tem o seu próprio risco, que no caso é o risco político. O presidente Lula aí disse que o Banco do Brasil não pode lucrar como os bancos privados, ou seja, ele vai incentivar crédito aí
não dos melhores aí que o Banco do Brasil esteja financiando, né? Eu já disse outras vezes que crédito barato, impulsionados aí pelo poder público, não dá certo no longo prazo, então isso aqui tem que deixar o próprio mercado regular via aí os bancos privados. Se quer reduzir aí as taxas, reduz a porcaria da Selic. Enfim, esse é o prognóstico que nós temos hoje, que pode nem ser concretizado. Vamos esperar aí a decisão do ministro da Economia, de repente isso tudo pode mudar bastante, né? Mas o fato é o que nós temos hoje é isso. Então, temos de um lado aqui um risco de médio prazo, né? E um resultado aqui de curto prazo, seria o próximo trimestre aqui, um pouquinho aí mais pessimista para o Bradesco. A gente viu que no longuíssimo prazo, ambos bancos acabaram aí indo bem, até equipararam a CN de dividendos, mas em valorização o Bradesco aí acabou ganhando. Então, comenta aí qual dos dois bancos você está comprando hoje, se é que você está comprando algum dos dois, né? Eu, no caso, estou um pouquinho aí cauteloso com todos os bancos, na verdade, eu estou mais indo aí olhando mais as elétricas, outros setores aí, mas não descarto nenhum dos dois bancos se chegarem aí nos preços que eu achar interessante, beleza? Que eu já comentei em outros vídeos. Deixa o like nesse vídeo, comenta aí, então, um abraço e até o próximo, valeu!